Jesus nasceu em uma família pobre, que não tinha grandes estruturas, mas Deus confiou seu único filho à única família que seria capaz de cuidar dele. Hoje, o foco é a Virgem Maria. Por isso, vamos deixar São José um pouco de lado e focar nela, que foi a mãe de nosso Salvador. Muitos costumam pensar que a Virgem Maria foi uma mulher normal como qualquer um de nós. E isso é uma verdade. Porém, só tem um detalhe que essas pessoas se esquecem, que ela foi a escolhida por Deus. Por isso eu te convido agora a você pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou com essas palavras e perguntava de si para si o significado dessa saudação. Mas o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Pulando para o versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Vê, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e ela, que era chamada estéril, já está no 6º mês, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis aqui a serva do Senhor, seja-me feito segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. E aí eu te faço uma pergunta para que você pense sobre o assunto. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, poderia nascer de uma mulher pecadora? Eu acredito que não. Então, Maria já foi poupada da mancha do pecado original, que era o pecado cometido por Adão e Eva. E por graça divina, ela também não cometeu pecado na sua vida terrena. Mas essa graça divina deve ter acabado quando Jesus nasceu. E aí é onde eu te afirmo e te digo que essa graça não acabou. Porque Deus não para obra no meio. Se Ele começa, Ele termina. Então a graça que Deus concedeu a Maria para que ela não tivesse pecado, Deus deu do começo ao fim da vida de Nossa Senhora. E um dos pontos que também se destaca sobre a Virgem Maria é qual foi a atitude que ela teve após a conversa com o anjo. A Bíblia nos diz no versículo 39: Naqueles dias, Maria se dirigiu a toda pressa para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ou seja, mesmo grávida, Maria escolheu deixar tudo para trás para poder ajudar alguém mais necessitado, ajudar sua prima Isabel, que já era idosa e precisaria com toda certeza de ajuda nos próximos meses, que seriam os meses finais da gestação. E essa atitude de Maria nos mostra o tamanho da humanidade e da santidade que ela possui por demonstrar tanto amor ao próximo, demonstrar tanto amor a alguém mais necessitado. E alguns historiadores dizem que a cidade de onde Maria morava até a cidade de onde Isabel morava tinham aproximadamente 140 quilômetros. Um trajeto que ela fez a pé, embaixo de uma temperatura altíssima. E, além de tudo, ela tinha que subir para uma região montanhosa, igual nos diz a Bíblia. E depois de tudo isso, e ficar trabalhando na casa de Isabel por 3 meses,
ela teve que fazer o caminho todo de volta, e dessa vez já com uma barriga de 3 meses. Isso é um sacrifício de amor ao próximo, que Jesus, durante toda a sua vida, nos ensinou a fazer. Um segundo ponto que as pessoas costumam dizer muito é: só existe um intercessor entre o homem e Deus. E isso está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: pois existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E está certo, essa também é uma verdade. Entre o homem e Deus existe um único mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, meus irmãos, assim como aconteceu nas bodas de Caná, ela não intercede a Deus Pai. Ela está ali intercedendo a seu Filho, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pega os nossos pedidos e entrega direto ao coração de Jesus. E ao analisarmos o que aconteceu nas bodas de Caná, podemos perceber que assim que a Virgem Maria viu que o vinho estava acabando, foi interceder a seu Filho Jesus e não a Deus. Ela pediu pelos noivos a Jesus, porque se o vinho acabasse, seria uma grande vergonha para a família. E Jesus respondeu da seguinte maneira à Virgem Maria: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. E a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Mas quem fez o milagre foi Jesus. Está certo, foi Jesus que fez o milagre. E nós não devemos acreditar que a Virgem Maria pode fazer milagres. A função que a Igreja sempre deu à Virgem Maria, a função que a Igreja Católica sempre atribuiu a Maria, é que ela é intercessora por excelência. Ela consegue os milagres com seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como ela conseguiu o milagre para os noivos, ela também quer conseguir vários milagres para nós. E além de conseguir a ajuda para os noivos, como está bem escrito aqui na Bíblia, ela fez com que Jesus antecipasse a hora dele, a hora de começar a vida pública. E por que Jesus fez isso? Unicamente por amor e respeito à mãe dele. E aí entra aquela questão que o pessoal fala muito: porque Jesus nunca chamou Maria de mãe na Bíblia. Jesus sempre atribuiu a Maria o título de mulher, mas essa mulher faz referência ao Antigo Testamento, no Gênesis, porque Maria é a nova Eva, a nova mulher, a mulher por excelência, e Jesus, o novo Adão, o homem por excelência, Filho único de Deus. E além de tudo, aqui Nossa Senhora nos mostra um dos segredos para conseguirmos os milagres e as graças que precisamos, quando ela diz: façam o que ele mandar. Isso é o que nós temos que fazer todos os dias, fazer o que Jesus nos manda fazer. Quantas vezes Jesus tenta falar conosco e nós viramos as costas, porque o que Jesus fala não é o que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir. Nesse momento a Virgem Maria tenta nos dizer: eu consigo interceder por você, eu consigo rezar por você, mas você tem que fazer o que ele manda. Você precisa agir conforme a vontade de Jesus. E assim, através disso, Nossa Senhora terá cada vez mais força para rezar e interceder por você e pela sua graça. E já passamos pela questão da santidade e pela questão da intercessão. Um outro ponto que as pessoas costumam criticar bastante é: onde está escrito na Bíblia que a Virgem Maria subiu aos céus? Porque ela não pode ter subido aos céus, ela era humana como a gente e morreu como a gente. E está certo também. Assim como Jesus morreu,
A Virgem Maria também morreu. Porém, Jesus, por ser Deus, subiu aos céus por conta própria. A Virgem Maria, como ela não é Deus, e ela se tornou santa porque Jesus é santo, ela se tornou rainha porque Jesus é rei e não ao contrário, porque Jesus é que santifica todas as coisas. Ah, mas onde está escrito que a Virgem Maria subiu aos céus, que Jesus veio buscar Nossa Senhora? Realmente não temos nenhum versículo explícito que diz que Jesus veio e buscou a Virgem Maria. Mas neste ponto eu queria usar um pouco do seu bom senso. Em João 11, Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Em Marcos 7, Jesus teve compaixão de uma pagã. Em Lucas 23, Jesus estava humilhado, flagelado, coroado de espinhos, crucificado, e apesar de tudo isso, ainda pediu ao Pai para que perdoassem todos aqueles que estavam fazendo isto com ele. E eu te faço a seguinte pergunta: com esses 3 exemplos bíblicos que mostram o lado humano de Jesus, você realmente acha que Jesus deixaria a mãe dele para ter o mesmo destino que a gente? Foi Maria que colocou ele no mundo. Foi Maria que o amamentou. Foi Maria que cuidou dele quando era bebê e que deve ter perdido muitas e muitas noites de sono para poder dar de mamar, para trocar fralda, para cuidar da cólica. Porque todo mundo que é mãe sabe o quanto é difícil cuidar de um bebê nos primeiros anos. Foi Maria que ensinou ele a ler. Foi Maria que o acolheu quando ele começou a andar e caía e se machucava. Era para Maria que ele ia pedir colo. É para Maria que ele ia pedir um aconchego. Foi Nossa Senhora que ensinou a Jesus o que é o amor de mãe. Jesus sempre nos ensinou a repartir e dividir as coisas que nós temos. Jesus morreu na cruz por amor a nós. E é por isso que eu te afirmo que naquele momento na cruz, quando Jesus olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. E quando olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Jesus nos deu Maria como mãe. Porque com tantas outras coisas que ele poderia dizer naquele momento, com tantas outras coisas que ele poderia dizer enquanto estava ali crucificado, por que ele reservou esta palavra, esta frase? Para nos dizer que Maria é, a partir daquele momento, mãe de todos aqueles que o seguem, mãe de todos os que se dizem cristãos. Lógico que Maria esteve com Jesus no nascimento, esteve com ele no primeiro milagre que aconteceu por intercessão dela, esteve com ele na cruz, quando todos os apóstolos, quando todos os escolhidos por Jesus fugiram, quem estava ali com ele, aos pés da cruz, era Maria. O único momento em que Maria não aparece é quando as mulheres vão embalsamar o corpo de Jesus. E por que ela não está lá? Simplesmente porque ela foi uma das únicas que acreditou que Jesus ia ressuscitar, porque ela acreditava no Filho. E ela tinha certeza que ele não estaria naquele túmulo, porque ele ressuscitou. E para terminar, eu cito a vocês o 4º mandamento: honrar pai e mãe. A maior honra que se pode dar a um pai ou a uma mãe é conservá-los ao seu lado, principalmente quando você está em toda a sua glória e em toda a sua majestade, assim como está nosso Senhor Jesus. E com certeza, ao lado dele está Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Por isso eu te afirmo, não tenha medo de rezar o seu terço,
Não tenha medo de rezar o rosário. A força do terço não está em recitar 50 Ave-Marias ou 150 Ave-Marias. A força do terço está em meditar os mistérios da vida de Jesus e que Maria acompanhou todos de perto. E se depois de tudo isso ainda te sobra alguma dúvida, ainda tem uma pulga atrás da orelha, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito de Deus, ao Espírito do Pai, ao Espírito do Filho, que te mostre a verdade sobre a Virgem Maria. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, que te dê sabedoria, para que você possa olhar Maria com os olhos de Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a verdade e você vai perder este medo, vai sanar esta dúvida em relação à Mãe de Jesus e à nossa Mãe. E que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.